Olá, meus amigos, seguidores aqui do canal Missão Conectada. Hoje nós vamos iniciar mais um bate-bola aqui, trocar mais umas informações. E para esse bate-bola eu convidei o meu amigo Cleidson aqui para estar aqui conosco hoje. Ele é um amigo de longas datas, de muito tempo. Um prazer imenso ter você aqui, Cleidson, participando do Missão Conectada. E eu convidei ele para esse programa porque nós temos feito alguns trabalhinhos juntos aí, né? A Páscoa foi esses dias atrás aí, né? Semana atrás aí. E nós fizemos uma matéria muito legal mesmo. Nós vamos parear aqui com vocês, vamos mostrar a matéria aqui no canal também para vocês. E é isso, o significado para mim do Evangelho é isso, mano. É amor. Sim. Acima de tudo, amor. Então, mas antes de a gente entrar na questão da matéria, temos a matéria, nós vamos tratar de assuntos aqui relacionados à palavra de Deus, que esse é o intuito do Missão Conectado, né? E também trazer as notícias, as coisas que estão acontecendo, vivendo isso, trazendo o mundo espiritual e a realidade, porque temos que somar as coisas, né? E uma das coisas que tem acontecido esses dias aí, que está bem alta, né? Esses ataques nas escolas, né? Como é que você, Cleidson, vê esses atos como sendo cristão e sendo pai também, né? Porque, querendo ou não, nós temos que falar, o Cleidson é pai da Maria, pai do Caleb, né? Davi Caleb, esposo da Camila, completou aí 10 anos de casado, foi isso? 9 anos. 9 anos de casado, 9 anos de casado essa semana aí. Que Deus abençoe e continue abençoando essa família. É uma família linda, maravilhosa, abençoada por Deus mesmo. Eu e minha esposa temos muitos prazeres de sermos amigos dessa família, né? Então, por você ser pai, né, ter 2 filhos, acredito que frequentam a escola, como é que você está vendo isso e como agir com toda essa informação? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Como você já mesmo disse aí, nós somos amigos de longas datas. E é sempre um prazer estar aqui, né, com você. E, cara, é complicado, né? Assim, a gente lamenta, né, como pai, a gente fica preocupado. O dia que aconteceu, eu vi a notícia, corri para casa, cheguei em casa, abracei o Caleb, abracei a Maria. Eles não entenderam muito. Falaram, por que você está fazendo isso, pai, né? Por que o senhor está... Eu sempre abraço eles, mas de uma maneira mais intensa, e eles não entenderam o porquê que eu fiquei tão preocupado em chegar correndo e abraçar eles. Eu disse, não, porque vocês estão bem, né? A gente fica muito preocupado. E Marquinhos, eu costumo falar que no Brasil é tudo muito complicado, né? Aqui poste mija em cachorro. Aqui a gente coloca segurança para defender o nosso dinheiro, né? O carro forte tem um monte de segurança armada. Segurança armada que defende político pilantra, diga-se de passagem. E as nossas crianças, elas ficam desprotegidas, né? A gente chega numa escola, não tem um segurança armado, não tem uma polícia, não tem nada, né? Não tem segurança pública. E a gente lamenta, né? A gente fica pensando o porquê que o nosso bem mais valioso não está protegido. O porquê que o Estado não protege as nossas crianças da maneira que deveria proteger. E a gente fica muito preocupado. Eu acho que a ação, né? Acho que a gente fica muito limitado, né, nessa situação. Mas eu acho que a ação que a gente pode tomar é pelo menos estar presente, né? Eu acho que tem muito pai que não está presente na vida do filho, né? O filho chega da escola, não pergunta, não fala, não conversa, o filho entra para dentro de um quarto, né? O pai não sabe absolutamente nada do que ele faz, né? Qual vídeo que ele está assistindo, o que ele está jogando, né? O que acontece? A gente precisa estar mais presente, a gente precisa abrir a mochila do filho, a gente precisa saber o que o filho está falando com os outros amigos, a gente precisa saber o filho está vendo na internet, então acho que a gente tem que ser mais presente. O problema dessa geração é a ausência de paternidade. Eu acho que a gente aprende muito com Deus isso, né? Deus é pai, né? E a gente aprende, às vezes a gente vem de uma família um tanto desestruturada, e em Deus a gente encontra um pai. Eu acho que a gente tem uma referência, né, de paternidade, que é Deus. Eu acho que a gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos. Acho que esse é o primeiro caminho. E interessante que ele falou aqui, o exemplo de Deus Pai, e quem fala, quem assim no dia de hoje, alegar de alguma forma que Deus não é Pai na vida dele, que nunca recebeu o cuidado, é porque não conhece verdadeiramente Deus.
né? E aí podemos até trazer essa referência também para os pais de hoje. O pai que não tem contato com o filho, então o filho não conhece o pai e o pai não conhece o filho. É bem essa analogia de conhecimento e de informação que se dá esse resultado. Eu, no dia do ataque, eu não tinha visto, né? Eu estava estudando na parte da manhã, mas naquele dia eu senti no meu coração de levar meu filho na escola. Tanto que se você olhar a mensagem da minha esposa, que ele vai na perua, né? Eu falei, não, eu vou levar o Davi na escola hoje. Mas por quê? O que aconteceu? Ela ficou, por quê? Como você chegou em casa, abraçou intensamente, naquele momento eu senti, eu falei, não, hoje eu vou levar o Davi na escola. Eu falei, não, eu senti. E eu só fui saber da notícia, só fui ver a notícia quando eu cheguei lá no meu outro trabalho, que eu vi aquela alvoroço. Aí que eu fui entrar e fui ver, né? Mas aí é onde entra a questão espiritual, Marquinhos. Você tá entendendo? Aí, agora nós ligamos a chave da coisa. Aí entra a questão espiritual. Eu acho que a gente, como pai, de alguma forma, Deus já está comunicando algo com a gente, né? E eu acho que o pai tem que estar atento. Eu acho que é por isso que é importante tanto a espiritualidade. É você se conectar com Deus, é você estar próximo de Deus, porque a gente entende que isso não é só físico, né? Também é espiritual, né? Nós como cristãos entendemos isso. E essa iniciativa que você teve, com toda certeza, partiu do Espírito Santo, que olhou para você e disse, olha, a situação está complicada, né? E você precisa estar próximo. E aí, se todo mundo estiver conectado com Deus, de alguma forma vai entender, né? O papel, né, a importância da gente, que é pai, estar próximo, né, dos nossos filhos. E reforçando isso, Cleiton, a gente pode usar a palavra. A Bíblia fala que aquele que se inclina para as coisas do Espírito é do Espírito, e aquele da carne, né? É interessante também, Cleiton, eu comentei com você aqui, eu vou até abrir aqui o post para a gente ler, para não falar a bobeira. A cantora Cassiane, ela fez um post e no trecho do post dela, ela fala, mas essa dor que vai ficar grande, né? Oramos para que essa potestade que tem atacado nossas crianças seja repreendida no nome de Jesus. Olha que forte isso. Aí onde eu sempre digo, quem vê a ação do maligno entende que é o mal atacando. Sim. Aí ela dá a solução que é a oração. Só que nem todo mundo, infelizmente, nem todo mundo tem o hábito de colocar seu joelho no chão, de orar pela tua casa, orar pelos teus filhos, orar pela sua vida. Ela acha que deixa isso daí. Ou seja, em outras palavras, a oração é essencial nesse momento. Porque a Bíblia também nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E um depoimento que eu vi, até mesmo lá no meu trabalho, foi o do pai. O do pai lá, ele falou, olha, eu estou recebendo mensagem de ódio, mata ele, porque ele era um policial, né? Mensagem de ódio, mensagem de vingança e tudo mais, tal. Deu para se notar naquela resposta dele, ele não se apresentou como um cristão. Ele não se apresentou como conhecedor. Mas pela atitude e pela forma que ele agiu, a gente enxergando Deus na vida dele. Agora, é importante lembrar, Matheus, que a gente não pode espiritualizar tudo. Sim. Né? E o Estado tem que fazer o papel dele. O pai é cristão, o pai perdoou. Entendeu? Porque o pai de fato conheceu Jesus. Agora, o dever do Estado é defender a criança. Né? É fazer com que essas crianças se sintam protegidas. Né? Que os pais possam ir trabalhar. Por exemplo, o pai acordou de manhã e foi trabalhar, sabe? Pagou o imposto dele? Pagou o imposto, está com o imposto em dia. Né? E a gente, sejamos sinceros, né? No Brasil a gente paga imposto em tudo. Então, assim, cara, o Estado tem que fazer o papel dele. É o mínimo, entendeu? E agora, é claro, o pai, né, conhecedor, né, sabe quem é Jesus e deu um exemplo assim maravilhoso. Deu um exemplo maravilhoso, né? E isso é importante. Então, separar o que é espiritualidade e o que é, né? O que temos que viver. Pai, como homem cristão, fez a coisa certa, perdoou ali, falou que Deus é a sua justiça. Não é fácil. Eu tento me colocar no lugar, não dá nem para pensar em colocar no lugar. Eu tento, acho que... porque é muito difícil, é fora do comum. Mas espera aí, Cleiton. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que acompanhou essas notícias, o que você acha desse posicionamento no meio do Cleiton aqui? Comenta aqui embaixo, aqui, ó, deixa seu comentário aí, deixa aí a sua manifestação, né? E também já quero pedir, segue a gente aí no Missão Conectada, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, nos ajude a propagar as coisas sadias e boas que temos nessa terra ainda, né?
E continuando esse trecho de informação, continuando esse trecho de informação aqui, o Cleidson, além de servo de Deus, eu posso chamar assim um defensor, um militante, como que eu chamo? Acho que defensor daquilo que é correto, né? Defensor daquilo que é correto. Ele faz parte do MGC. Movimento Guarulhos Conservador. Movimento Guarulhos Conservador, né? A matéria que nós vamos fazer está envolvido esse movimento, está envolvido o JDB, né? Está envolvido a Páscoa Solidária, a Padrinho com Amor, né? É um trabalho. E o Missão Conectada tem esse dever, tem essa questão de mostrar quem está fazendo verdadeiramente por amor a Deus, por amor às coisas, pelo amor à vida, né? E foi muito importante essa ação aí Ação da Páscoa, né? Levar chocolate nas comunidades. Vocês vão ver a matéria daqui a pouquinho. Mas antes de eu rodar a matéria, já vou pedir para vocês, segue o Cleidson lá na... Gleidson Araújo, tá bom, gente? Segue lá. Não tem segredo. GLAY SON Araújo. Só me seguir lá. Tem bastante conteúdo. De preferência política. Falando aqui, o Gleidson é protestante ali, ativo da direita, né? Isso. Né? É um cara que mostra ali os seus deveres como cidadão mesmo, né? Tá bem alto os conteúdos dele, as pessoas têm apoiado ele nesse incentivo. E, acima de tudo, é cristão. Sim. Escreveu muita mensagem bíblica lá também, que é o mais importante. E é isso. Acompanha o trabalho dele, que é um trabalho bem bacana mesmo. É um trabalho que eu costumo dizer assim, de valor. E é isso. E é por isso que você está aqui no Missão Conectar também. Além da nossa amizade, é por isso que eu vejo verdade naquilo que vocês defendem ali. Sábado passado aí, o seu movimento, a parceria dali, fizeram um ato muito bacana mesmo, que eu fiquei sensibilizado, eu vi a felicidade, eu estive ali cobrindo, né, fazendo as imagens. Eu, como ser humano, eu vejo Deus nessas coisas, sabe, nessas ações. E sei que parte do coração de Deus. E para que os nossos convidados, nossos telespectadores possam saber, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento, sobre essa iniciativa. Então, na verdade, esse evento ele foi feito pelo JDB, né? Uma comunidade muito carente de Guarulhos, comunidade Vila São Rafael, né? O Lucas Rosário, junto com o presidente Danilo, eles perceberam a necessidade do ambiente, né, do local. É uma comunidade muito carente, né? E lá tem o Instituto da Leia, né? Instituto A Padrinho com Amor, um instituto muito bonito. Inclusive quero mandar um abraço para ela, Leia. E cara, é sensacional. Acho que não foi só você que ficou emocionado, eu também fiquei muito emocionado, sabe? Lidar com criança é prazeroso, sabe? Lidar com criança gera, acho que não é só o presente que a gente dá, a gente, na verdade, é presenteado, sabe? Porque cada brilho, cada sorriso, cada atenção que a gente recebe, a gente dá atenção e elas são recíprocas. E, cara, isso é fantástico e foi realmente muito maravilhoso pra gente. Como eu estive lá, eu vi, né, muita criança carente mesmo, muita criança que precisam desse carinho, desse contato, né? Talvez algumas delas ali, talvez não, acredito que a maioria ali nem ganhariam um chocolate nessa Páscoa, né? E o mais interessante fora o chocolate foi que a missão também foi levar conhecimento. Sim. Né? Explicar o significado da Páscoa. Eu vi muita música, eu vi convidados cantando, né, ali. E essa parte de levar esse conhecimento, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas entenderem como porque assim, nós cristãos, nós vivemos dentro da igreja, achando que o ensinamento é só dentro da igreja. Cara, eu acho que assim, né? Já terminou, né? Eu acho que assim, como eu já falei aqui, eu acho que o bem mais precioso que nós temos são as crianças. Acho que é o futuro de uma nação. Uma nação que se preza, ela valoriza as crianças. E, cara, é prazeroso mostrar para essa criançada o verdadeiro significado da Páscoa, né? Porque a gente sabe que a Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, né? Pode ser também chocolate, é legal, a gente gosta de chocolate,
Mas o verdadeiro significado da Páscoa é o Cordeiro, né? É Jesus. Então, a Páscoa tem um significado muito maior, né? E a gente conseguiu levar isso para essas crianças, né? As crianças, de fato, foram atendidas e a intenção do JDB é continuar assistindo essas crianças, sabe? É trazendo políticas públicas, saúde, cultura, educação, para que essas crianças possam continuar, né, crescendo, não só, né, em estatura, mas em conhecimento, né, em cultura. Isso é muito importante. E o interessante é que, falando de política e religião, essa coisa tem tomado uma força muito grande, né? Não adianta querer falar, mas política e religião não deveria, porque ela existe desde o começo da Bíblia. A religião se tornou muito mais forte na vida de Jesus, né? Com o nascimento de Cristo, a posicionamento, o seu ministério se tornou muito mais posicionamento. Tanto que hoje, nos dias de hoje, a política e o evangelho, elas estão ali, ela está criando força. Porque tem muitas coisas que nós conseguimos graças a leis que foram instituídas para nós, né? Pessoas que defendem o cristianismo, lá nos parlamentares, né, vereadores, enfim, que defendem a nossa visão, né? Se nós vamos entrar em polêmicas aqui, tem muitas, e não é essa a ideia. A nossa posição é defender o ensino do evangelho, é que o evangelho tenha o seu espaço, a sua lei, né, perante os homens, porque a lei perante Deus já estamos instituída, mas perante o homem temos que respeitar a lei, né? E mediante a tudo isso, naquela ação, deu para ser notório. Eu estou falando isso porque eu estava lá. Eu não via, eu estava lá. Deu para ser notório. Teve até uma criancinha que aceitou Jesus ali. Como é que você viu isso? Cara, isso é maravilhoso, né? Eu acho que não dá para desvincular. Política é a arte de governar. Eu acho que foi isso que Deus fez com Adão lá no princípio, né? Deu tudo isso para o homem governar. Em algum momento o homem se perdeu aí, mas Deus deu o mundo, né, o planeta, para que o homem pudesse governar. Então, política é a arte de governar. Política está na Bíblia, está em todos os lugares. Eu acho, Marquinhos, que é importante lembrar que assim, a direita está presente nas comunidades, né? A direita conservadora está presente, né? E eu acho que é por isso que hoje, eu que moro em periferia, a gente se identifica muito mais com o conservador, com o cara de direita, do que necessariamente com o cara de esquerda. Porque a gente não vê eles lá. Eu moro em periferia, eu nunca vi lá uma feminista levar uma cesta básica para uma senhora que está precisando. Eu nunca vi uma feminista da Paulista descer na periferia para trazer uma cesta básica, para levar uma marmita. Sabe quem faz isso? O pastor bolsonarista, que é criticado, que é tratado como retrógrado, é a irmãzinha do ciclo de oração, entendeu? Então, assim, eu acho que o periférico está se identificando muito mais com o conservador, porque está próximo, está perto, e foi isso que o JDB fez. O JDB é uma instituição conservadora, né, que acredita nos valores da família, que acredita que a gente, de fato, tem que entender quais são os nossos papéis na sociedade. E isso é maravilhoso. Entender que a gente está próximo, que a gente está perto, que a gente está assistindo e que a gente ama acima de todas essas crianças. E conectado é mostrar esse trabalho. Ontem eu estava conversando, inclusive com um pastor amigo meu, e ele fazia um trabalho de recuperação de jovens dourados na região do centro, e logo mais vocês vão ver essa matéria aqui que eu já estou combinando tudinho com ele. Cara, é sensacional. Sim. E esse cara é demonizado por ser de direita. Às vezes por votar no Bolsonaro, mas é o cara que está acordando de manhã e vai para o presídio. Isso aqui é interessante, Marquinhos, porque assim, o Drauzio, quando ele foi lá e abraçou lá a Suzy, né, e a gente criticou, a igreja criticou, não é porque a igreja não faz isso, o pastor faz isso, né? Depois descobriram que a Suzy tinha cometido pedofilia, né? E assim, o que a gente faz é o seguinte, a gente não trata o indivíduo como modelo de comportamento. Esse é o papel da igreja. A igreja chega no presídio e fala, você errou, você está aqui, mas Jesus pode te libertar. A igreja nunca vai tratar o indivíduo como modelo de comportamento, porque até nós não. Quando você fala libertar, se vocês estão leigos, não é libertar, abrir a porta da cadeia e sair. Ele vai pagar penitência dele ali. É libertar aquele coração. Sim. Daquelas atos maldosas, né? Porque nós temos que deixar bem claro isso, porque assim,
eu sempre digo e sempre bato, olha, a pessoa errou, ela tem que pagar assim, ela vai ser cobrada por Deus e vai ser ali na lei do homem, mas nada impede ela se arrepender perante a Deus, se tornar uma nova criatura. Sim, claro. Então, cada um, eu sempre digo, cada caso no seu quadrado, né? Porque Mas plantou, colheu, né? Plantou, colheu, é isso, né? Então, assim, vamos lá. Eu só estou reforçando isso que o Clique falou, porque, né, eu sei que tem muitas pessoas que irão nos assistir, falar, tá vendo? Tá orando para libertar, não é. Ele vai pagar a sentença dele, aquele ato que ele fez ali perante a lei do homem, a sentença que foi dada, mas também isso não impede ele de chegar a Deus, de Deus salvar a vida dele, de Deus mudar o coração dele, mudar aquela atitude dele. Resumindo, o pastor bolsonarista que você tanto critica é o que acordou de manhã hoje, foi lá no presídio, abraçou pessoas como a Suzy. O que a gente não faz é tratar essas pessoas como modelo de comportamento. É isso. Eu acho que a gente precisa colocar cada um no seu papel e entender que a sociedade tem referências e que essas pessoas não são referências. Uma referência para o meu filho, uma referência para o seu filho, entendeu? Entendi. Então é isso que a gente tem que zelar. E aí, voltando para a ação da Páscoa, né? Após aquela menina ter aceitado a Jesus, aquela criança ter aceitado Jesus, vocês vão ver a matéria Sim, já, fantástico. né? Para mim aquilo ali foi, tá vendo? Tem fruto. Aonde se fala do Evangelho, se planta o Evangelho, colhe bom fruto. E é esse o significado, e é esse o propósito. Eu acredito que se nós treinarmos, ensinarmos nossas crianças o caminho que ela deve seguir, a Bíblia fala, né? Eu acredito piamente, amanhã ainda que ela tente fazer alguma coisa errada, ela vai lembrar desse ensinamento. Ou seja, investimento em ensinamento é o segredo para todas as crianças, né? Mas sem mais delongas, que nós já estamos prolongando demais, vamos assistir a matéria, vamos rodar a matéria para vocês verem e vocês deixarem aqui embaixo e comentar o que vocês acham dessa ação aí. Deixa aí seus comentários, que nós estaremos aqui respondendo carinhosamente cada um desses comentários. Nesta Páscoa de 2023, o JDB, Juventude Democrática do Brasil, e o MGC, Movimento de Guarulhos Conservador, junto com o projeto Apadrinhe com Amor, promoveram a ação solidária em Guarulhos, levando muita diversão, conhecimento e, claro, muito chocolate para a criançada da comunidade Vila São Rafael, em Guarulhos. E nós, do Missão Conectada, viemos apoiar essa ação de perto. O evento teve mais de 300 crianças atendidas, que teve palestras sobre o significado da Páscoa, com muita música e entretenimento para a criançada. A ação teve a participação de líderes e voluntários do bairro, com Danilo, presidente do JDB, e levar entretenimento, conhecimento, cultura e o principal, proteger as nossas crianças. As nossas crianças é o futuro do país, então serão a próxima geração de jovens do Brasil. Então esse é o nosso desafio, proteger, levar conhecimento, criar políticas públicas de proteção, onde a gente vê aí os últimos acontecimentos com foco nas nossas crianças. E o nosso objetivo, a JDB, é proteger elas, é levar conhecimento, levar cultura, criar políticas públicas e futuro do Brasil com uma nova geração, com raciocínio, criticidade e, acima de tudo, defender os valores cristãos, que é onde o Brasil se formou. E o Lucas, líder do JDB São Paulo e MGC de Guarulhos. São Rafael é uma comunidade muito carente aqui na cidade de Guarulhos. E o JDB é uma instituição de juventude democrática do Brasil que tem esse nível social de atender as crianças mais carentes. Então a gente procurou uma comunidade através do projeto Apadrinhando com Amor, da Leia. Ela nos procurou e prontamente a gente atendeu aí, porque é uma comunidade carente e uma comunidade que precisa da nossa atenção. E Maria Sobral, representante do Conselho Tutelar da Criança, que acompanha essas crianças de perto. Olha, é de grande importância. A maior importância é saber que eles são vistos por alguém. No momento que os pais não têm condição de comprar uma caixa de bombom, eles receberam aqui o algodão doce, a pipoca, o bombom, enfim, o calor humano, o carinho, né? Eles foram acolhidos por todos nós aqui nesse dia de hoje. Tem deles que você vai na casa e não tem nada para comer, não tem uma bolacha.
mas foi muito importante, viu? Quero até agradecer a toda a equipe que com amor se juntou força para trazer esse dia de alegria, essa Páscoa alegre para nossas crianças. E o vereador Pastor Anistaldo, que representa o bairro na Câmara Municipal de São Paulo. Páscoa é assim, a gente pensa sempre, Jesus, né? O cordeiro que foi sacrificado, mas que está vivo, né? Dentro de nós. E Jesus representa amor. É isso que na Páscoa a gente tem que passar para a criançada em especial. O amor de Jesus, o amor que excede qualquer entendimento. É isso que nós temos que ensinar para elas, para que a gente tenha um mundo mais com paz, com mais tranquilidade. Jesus, o amor maior nas nossas vidas. A diversão foi garantida quando os personagens entraram. Mas quando chegou a hora de receberem os chocolates, a alegria foi maior ainda. O significado da Páscoa é qual, gente? Jesus! Mais uma vez! Jesus! E aí, Cleis, o que você achou dessa matéria? Cara, quando a gente assiste isso de novo, a gente fica, né, a gente vê que realmente vale a pena, né? A gente observa cada olhar, né, cada sorriso. E é muito mais fácil. Eu costumo dizer, Marquinhos, que quando a gente faz com verdade é diferente. Uma das características de Jesus era que tudo que ele fazia tinha verdade. Já reparou aquele amigo que quer falar de futebol e não conhece futebol? Chega a ser engraçado. A gente tá falando lá de futebol e ele fala: ah, mas o Neymar tem que ser do Barcelona. Aí você dá risada e fala: como assim, cara? Ele tá sendo do Barcelona faz tempo. Por quê? Porque ele quer ser inserido, ele quer falar sobre o assunto. Então, quando tem verdade, quando de fato você gosta do que faz, aí, meu amigo, aí é prazeroso. E é prazeroso fazer isso. Ainda mais a gente que é pai, né? A gente vê o sorriso na outra criança. Isso é maravilhoso. Para mim, do Missão Conectada, falando do Missão Conectada, fazer parte disso sempre foi um dos meus sonhos. Sim. Mostrar a verdade, o cristianismo, a ação do cristão ali na prática. E como eu sou comunicador, né, trabalho com audiovisual já há muito tempo, eu decidi, tanto que eu não gostaria de estar aqui, não, eu sempre lutei para estar na frente da câmera, mas hoje estou aqui, porque eu entendi a necessidade. Se eu não fizer, as pessoas nunca vão fazer com o mesmo amor que eu gostaria que fizesse. Então, se eu sei fazer, então eu vou fazer. Por isso que estou aqui hoje, tá? Na frente de vocês aqui, mostrando a minha cara, indo pra cima aí e desbrandando essas coisas lindas. Vocês vão ver muito mais matérias sensacional vindo por aí pela frente aí aqui no Missão Conectada. Então, já falando isso, de novo, se inscreve aí no canal, se inscreve lá no Instagram, segue lá no Instagram. Tem um projeto aqui que chama Vozes que Adoram. Eu tô produzindo vozes aí. Coisas aí, muito bom. Cara, tá ficando... Só gente boa, viu? Meu, tá ficando... Olha, se você gosta do The Voice, vai pro The Voice no chinelo. Brincadeira. Fazer um programa que vai ver. Só que aqui é do reino. Aqui é do reino. Aqui é uma coisa mais... É melhor do que a voz, cara. É melhor. Vocês vão ver. Tá ficando bem bacana mesmo. Porque fala daquele que é maior. E o intuito aqui é promover mesmo Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. E o maior desejo nosso aqui é que vidas sejam alcançadas através de tudo que nós estamos fazendo aqui, né? E será, em nome de Jesus. Cleiton, para nós encerrarmos, eu sempre peço para um convidado aqui deixar uma palavra para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos assistem, porque eu acredito, Cleiton, que a palavra é o fundamento de tudo. E a palavra é que traz esperança no amanhã próximo, na ação seguinte, após ter lido ou ouvido ela. Cara, eu vou ler um texto bíblico. Eu acho que a Bíblia é maravilhosa, em todos os sentidos. E como a gente falou muito de política, eu já falei isso para você. Eu me sinto muito mais confortável de falar sobre Cristo. Mas a gente falou muito sobre política aqui, eu quero ler um texto com vocês. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 42, diz assim, olha Marcos. E chegada a tarde, portanto, era dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Chegou José de Arimateia, um senador, primeira característica dele, honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente, segunda característica, tem que ser usado, honrado, ousado. Ousadamente foi a Pilatos, diante de uma figura relevante, e pediu o corpo de Jesus. Olha a importância da política. E Pilatos se admirou
de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou se já havia muito que tinha morrido. Versículo 46. A qual compraram lençol fino e, tirando da cruz, envolveu e depositou no sepulcro. Levando numa rocha, revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Cara, pode parecer simples em um texto simples, mas, cara, aqui está falando de um cara que, primeiro, ele foi honrado, segundo, ele foi ousado. Acho que essas duas características que essa juventude precisa entender. Você precisa ser honrado, acima de tudo, e ousado. Falta ousadia nessa geração. Acho que você tem que ser ousado, cara. Eu sou meio doido assim, Marquinhos. Mas é porque a gente tem que ser ousado. E quando a gente é ousado, quando a gente tem coragem, não é porque a gente não tem medo, não. Medo, cara, na verdade, é uma virtude. Você tem que ter medo. Porque ter coragem não é a ausência do medo. Ter coragem é ter domínio do medo. Quando Pedro saiu do barco e foi em direção de Jesus que estava andando sobre as águas, ele dominou o medo. Não significa que ele não estava com medo, ele também estava com medo. Mas ele dominou o medo e pisou nas águas. O que essa geração precisa é dominar o medo. Gleison, mas eu não sei comunicar. Comunica do seu jeito. Moisés, através dessa sarça ardente, Deus começou a se comunicar com Moisés. E quando Deus comunica com alguém, é porque Deus quer que você reproduza aquilo que ele comunicou. Forte isso, hein? Rapaz! E aí Moisés ficou, meu Deus, como que eu vou falar? Cara, chama alguém, chama Arão, mas fala. Fala. Você precisa comunicar. O problema é que essa galera está gritando muito mais do que você. É por isso que eles são ouvidos. Mas a partir de agora nós vamos gritar também. Marquinhos vai gritar também. A igreja vai gritar também. Falo isso aqui, eu estou me arrepiando. Porque a gente vive uma geração que ficou calada por muito tempo. E a partir de agora começou a entender a importância disso aqui, ó, da comunicação, do missão conectada, da conexão. E muitos pastores só entenderam isso, sabe quando, Marquinhos? Quando aconteceu a pandemia. Liga os celulares, vamos começar a conectar com as pessoas, vamos começar a comunicar. E aí começou a entender a importância da comunicação. Então ainda bem que tem pessoas como você, eu quero agradecer por estar aqui, pessoas que entenderam isso aqui, ó, missão conectada. Está conectando pessoas, está entendendo. Imagine Pedro com uma câmera dessa, imagine Pedro com isso aqui, cara. Com o microfone. Nossa. Imagina que esses caras não iam fazer. Então a gente não vai parar. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. A gente vai continuar defendendo aquilo que a gente acredita. O Gleison, pregador lá na igreja, fala de Jesus com muita eficiência, mas o cidadão, de maneira muito simples, é claro, mas fala de Jesus com muita verdade, acreditando de fato na fé que ele professa, mas o Gleison, o cidadão, também vai defender aquilo que ele acredita. Amém? Amém? E você vem prolongar aqui, eu bater meia-noite? Quero Eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Além de tudo, nós somos amigos, e é um prazer estar aqui com você. A gente falou aqui muito sobre o JDB, eu quero agradecer ao Danilo, ao Lucas por fazer parte dessa coordenação aqui em São Paulo. Tenho certeza que essa ideia aqui em São Paulo vai crescer muito. É uma instituição consolidada, mas em São Paulo muita gente não conhece. A nossa intenção é fazer com que a galera conheça. A gente vai fazer um pré-evento muito relevante, a gente está pensando em nomes aí relevantes no cenário da direita. E aguardem aí que tem novidades. Boa. Já está aí o convite. E assim, Deus permitir, nós estaremos lá cobrindo tudo isso, porque tudo que é relevante para o reino é relevante para as vidas. Então, como você falou, nós temos que estar ativos, comunicando, sendo ousados. E, Gleison, para encerrar, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, que ficou conosco até aí. Deixe seu comentário se você assistiu até o final, do que você achou. Vai vir aí muitas coisas interessantíssimas aqui nesse canal. Tá sendo desafiador para mim, muito, mas eu tô com fé, com muita fé, força, coragem. E Deus já tem abrido os céus assim, fazendo coisas extraordinárias nesses poucos passos. Então, o segredo é continuar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Segue lá, viu? Abraço.